E a notícia que eu quero começar a falar para vocês é do São Paulo. São Paulo que reavalia a folga de jogadores durante a Copa América e talvez os jogadores não tenham folgas por não atingir as metas. A ideia do time era pontuar bem mais no Campeonato Brasileiro. O treinador queria uma meta estipulada de 18 pontos, mas o time não vai conseguir atingir essa meta, mesmo que ganhe o próximo jogo vai ficar com 16 pontos, 2 pontos a menos. E com isso, o São Paulo está reavaliando o período de folga dos jogadores e talvez mude o planejamento do time. Os jogadores tenham menos tempo de folga e mais treinamentos para ver se consegue melhorar depois da Copa América. A diretoria entende que não é o momento para um longo período sem treinos, o time que precisa treinar, melhorar, e o treinador Cuca também entende as críticas e a pressão da torcida. O São Paulo que empatou contra o time do Avaí e o treinador falou que o time precisa melhorar bastante. O São Paulo que deve ter grandes mudanças agora na Copa América, deve tentar fazer novas contratações e vários jogadores estão saindo e é claro que você vê aqui em nosso canal, e são essas notícias do São Paulo. E agora grandes notícias é do Corinthians, sobre a situação do lateral Guilherme Arana. Guilherme Arana que talvez não volte para o futebol brasileiro. Time espanhol do Granada, que subiu para a primeira divisão, tem interesse na contratação do atleta. E segundo informações lá na Espanha, o clube está pensando em emprestar o jogador e pagar partes dos salários. Não é uma das melhores propostas para o Sevilha, mas pode ser bom para o time, pois ele vai jogar na primeira divisão do futebol espanhol e pode, se caso o jogador jogar bem, pode receber propostas. O Sevilha que pagou 11 milhões de euros para o Corinthians e o jogador não se firmou no clube. Enquanto aguarda a proposta, o Corinthians está de olho na situação do jogador. Caso o time do Granada não confirme a contratação do atleta, o Corinthians ainda está de olho na sua possível contratação. E agora notícias é do Flamengo, sobre o seu novo treinador português Jorge Jesus. Ele que chegou para o time com muita expectativa da torcida, também da imprensa brasileira, mas ele falou que prefere falar menos e trabalhar mais. Novo treinador do time carioca. E agora é notícias do futebol internacional, notícias do futebol inglês sobre o Manchester United, que está querendo a contratação de Bale do Real Madrid e define proposta para o clube espanhol. Segundo notícias do jornal Mirror, o time do Manchester United está querendo a contratação do meia por empréstimo. O time está querendo contratar Bale por empréstimo, ele que não está jogando nada bem no Real Madrid e já tem uma estratégia para contratar o jogador, que sem ter que pagar os 84 milhões de euros, cerca de 364,9 milhões de reais que está estipulado no contrato do jogador, e sim um empréstimo, é isso que está confirmando o jornal inglês. A ideia do Manchester United é oferecer ao Real Madrid que o jogador jogue no time por uma temporada de empréstimo, podendo ampliar o seu contrato e sim avaliando uma possível contratação. O diário também estima uma poupança de 56 milhões de euros, cerca de 246 milhões de reais com pagamentos de salários no período que o time inglês está querendo a contratação do jogador. O Manchester United que estaria disposto a pagar um valor pelo empréstimo do jogador de 29 anos que jogou 41 partidas, marcando 11 gols pelo Real Madrid na temporada. E mais notícias do Real Madrid e o Manchester United, agora é sobre o jogador Pogba. O time espanhol que está querendo oferecer 2 jogadores para confirmar a contratação de Pogba. Informações agora do diário Mundo Deportivo. Além do jogador Bale, que conforme eu já falei para vocês que o time inglês está querendo seu empréstimo, também o jogador James Rodrigues pode entrar nesta negociação para confirmar a contratação de Pogba. Depois de confirmar grande jogador Hazard do Chelsea, o Real Madrid agora está de olho em outro jogador que está jogando no futebol inglês, que é o jogador do Manchester United. Informações do jornal Mundo Deportivo. O francês é um jogador que o Zidane mais pede a sua contratação. O Zidane quer muito a contratação de Pogba e segundo informações do jornal, o time do Real Madrid tem projeto para o Manchester United que não seria emprestar o jogador Bale conforme o time inglês está querendo. E sim, informações é que o time inglês quer para liberar o jogador Pogba algo em torno de 169 milhões de euros, equivalente a 743 milhões de reais pelo atleta. A quantia que o Real Madrid não vai pagar e só que alguns jogadores podem acabar entrando nessa negociação. Bale que pode chegar para o time inglês em definitivo, além de James Rodrigues e Pogba sair do time.
Segundo informações, Zidane não vai contar com esses dois jogadores para a próxima temporada, e com isso a intenção da diretoria do Real Madrid é colocar esses dois atletas na negociação e diminuir a pedida do Manchester United. Já que o time inglês está querendo a contratação de Bale, eles iam acabar ganhando também James Rodrigues e assim diminuir a pedida de Pogba, e essa troca entre esses dois times e esses três jogadores é isso que está querendo o Real Madrid, e esses jogadores sim podem trocar de time agora na próxima janela de negociações. E o Real Madrid, que confirmou a contratação de Hazard, diretores do clube espanhol estavam na Inglaterra para confirmar a contratação do jogador belga e devem continuar agora para negociar com outro time inglês, que é o Manchester United. E segundo informações de imprensa inglesa, diretores do Real Madrid estão lá para negociar com o Manchester United e devem oferecer alguns jogadores como Bale e James Rodrigues e mais alguns valores para confirmar a contratação de Pogba, ele que sim pode ser confirmado e deve ser contratado pelo Real Madrid para a próxima temporada do futebol europeu. E mais notícias do futebol espanhol, agora é sobre o grande jogador Griezmann, que está saindo do Atlético de Madrid, e o Barcelona não está querendo a sua contratação, e com isso o PSG está de olho no atleta, segundo informações do jornal Sport. Antes ele era dado como certo no Barcelona, mas conforme Messi e outros jogadores do time não estão querendo a sua contratação, o clube espanhol praticamente já desistiu de contratar o atleta, e agora notícias do Diário Sport é que o PSG surge como o time mais interessado na sua contratação, e vale lembrar que Cavani pode ser contratado pelo Atlético de Madrid e os dois jogadores podem ser até envolvidos nessa possível troca. E para contratar o atacante, o time francês tem que pagar algo em torno de 120 milhões de euros, equivalente a 527 milhões de reais, o valor da multa rescisória do atleta, jogador de 28 anos, que é um dos destaques do Atlético de Madrid, principal jogador do time, ele que marcou 21 gols em 48 jogos na temporada e agora deve estar saindo do time. Ele falou que não vai continuar para a próxima temporada e o PSG está querendo a sua contratação. E mais notícias do futebol espanhol, agora é sobre o jogador Umtiti do Barcelona. Muito se falou que o jogador estaria saindo do time, mas o próprio atleta garantiu que vai continuar no Barcelona para a próxima temporada. E mais notícias do Barcelona, agora é sobre o brasileiro Felipe Coutinho. E segundo informações do jornal espanhol Mundo Deportivo, a contratação de Leonardo no time francês pode atrapalhar bastante o Barcelona, não só na contratação de Felipe Coutinho, mas também na contratação de outro jogador, time francês que pode dar chapéu no Barcelona. Segundo informações do jornal, Leonardo quer a contratação de Felipe Coutinho e também do grande zagueiro Deli do Ajax. Muito se falou que o jogador já estava certo com o Barcelona, mas talvez não, ele vai jogar em outro time e sim no PSG. É isso que está confirmando o jornal espanhol. O PSG que pode acabar dando chapéu nessa contratação do jovem zagueiro. E agora é contratação confirmada no futebol europeu, contratação confirmada no futebol português. O time do Porto confirma a contratação do lateral argentino Renzo Saravia. É o novo jogador do Porto para a próxima temporada do futebol europeu. Jogador que assinou um contrato de 4 temporadas com o clube português. Ele falou que é muita felicidade jogar nesse grande time, um clube incrível. Jogador de 25 anos que atuou nas últimas temporadas pelo time do Racing e agora é a nova contratação do Porto, mais uma contratação confirmada no futebol europeu. E mais notícias do Barcelona, agora é contratação do clube espanhol para a próxima temporada. O time que está de olho na contratação do jogador Juan Mata. Segundo informações do canal ESPN, Barcelona está de olho na contratação do jogador do Manchester United e já entrou em contato com o clube para tentar a contratação do atleta. A informação é que o Barcelona sim está querendo um novo reforço, já que não vai contar mais com o jogador Griezmann, não vai tentar mais a sua contratação, agora está de olho em Juan Mata para contratá-lo agora para a próxima temporada. Felipe Coutinho deve estar saindo do time, talvez outro brasileiro saia, que é o jogador Malcom, e com isso eles estão de olho na contratação do meia de 31 anos, mas o Manchester United não deve facilitar a sua saída, e segundo informações do Sky Sport, o time inglês já ofereceu um novo contrato para o atleta, renovação de contrato, mas ainda não está nada confirmado e talvez ele possa sair do time e jogar no Barcelona na próxima temporada.